Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Ira Monte, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e neste episódio de 27 de maio de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo, com ata do FONC, PMI da zona do euro e mercado imobiliário chinês. A volatilidade continuou ditando os rumos nos Estados Unidos. Posturas mais cautelosas de dirigentes do Fed acabaram sendo validadas tanto na ata da última reunião do FONC, quanto pela leitura preliminar do PMI, em que a indústria e serviços vieram acima da expectativa do mercado. A ata trouxe o alinhamento mais cuidadoso apresentado pela maioria dos dirigentes do Fed. Apesar de o mercado de trabalho dar sinais de caminhar para algum equilíbrio, os números recentes da inflação aumentaram as incertezas sobre a convergência dos preços na direção da meta de 2%. Vale ainda ressaltar que alguns dirigentes questionaram se o atual nível de juros seria suficiente, deixando a porta aberta para aumentos futuros por lá. Na zona do euro, tivemos divulgação do PMI referente ao mês de maio, que trouxe números mistos. Com PMI de 53,3, o setor de serviços continua apresentando expansão. Já para a indústria, o índice trouxe resultado de 47,4, patamar contracionista, mas apresentando dinâmica de recuperação. Pelo Reino Unido, a inflação CPI para o mês de abril veio acima do esperado. O núcleo apresentou queda, mas menor do que se esperava. Com a surpresa negativa do indicador, a projeção é de que o corte de juros na economia britânica fique mais para o final do ano. E na China, o governo anunciou novas medidas para tentar conter a crise no setor imobiliário, com a possibilidade de aquisição de residências sem compradores para transformá-las em moradias populares. A expectativa é de uma injeção de aproximadamente 40 bilhões de dólares. E para os próximos dias, o que temos na agenda? Semana mais curta nos Estados Unidos. O feriado na segunda reduz a liquidez nos demais mercados e acrescenta volatilidade, numa semana que traz alguns indicadores importantes, como nova leitura do PIB norte-americano, livro bege e a inflação PCI, considerada pelo Fed como a inflação oficial. Pelo lado da política monetária, a semana deve dar continuidade aos discursos cautelosos de dirigentes do Fed. A expectativa para o livro bege é de que seja apresentada uma atividade ainda robusta, acompanhada de mercado de trabalho apertado e pressões inflacionárias. Na zona do euro, todas as atenções se voltam para a leitura preliminar da inflação CPI de maio, que pode favorecer ou descartar a leitura de cortes de juros pelo Banco Central Europeu na reunião do dia 6 de junho. Na China, ficaremos de olho nos PMIs de indústria e serviços para o mês de maio, que podem apresentar melhora no momento em que há muitas incertezas em torno da economia do país. E no Brasil, o que tivemos por aqui? Com o intuito de evitar eventual desabastecimento de arroz, dadas as enchentes no Rio Grande do Sul, o governo decidiu zerar a tarifa de importação de 4 países fora do Mercosul até o final deste ano. Ainda tendo o Rio Grande do Sul como pano de fundo, o Ministério da Fazenda e o BNDES discutem a criação de uma linha de crédito em torno de 10 bilhões de reais para o Estado. A linha pode contar com recursos do Tesouro Nacional, além de outros bancos, como o Novo Banco de Desenvolvimento e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. No fronte político, o presidente da Câmara, Arthur Lira, formalizou a criação de grupos de trabalho para debater propostas em torno da regulamentação da reforma tributária. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o segundo projeto de lei para regulamentar a reforma deve ser entregue antes do feriado. Afirmou ainda que apresentará medidas nos próximos dias que giram em torno de 25,8 bilhões de reais, com o objetivo de compensar a perda de arrecadação com a desoneração da folha de 17 setores e dos municípios. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Teremos semana curta por aqui também, com feriado nacional de Corpus Christi no dia 30. Nesse período, teremos divulgação de IPCA 15 e GPM para o mês de maio, dados do CAGED, PNAD contínua, resultado primário do governo central e dados do setor público consolidado para o mês de abril. O foco maior deve ser dado ao IPCA 15, cuja expectativa é de aceleração frente ao 0,21 apresentado no mês de abril. Já para os dados do mercado de trabalho, a expectativa é de atividade ainda resiliente, apesar da política monetária contracionista. No campo político, aguardamos a entrega do já mencionado segundo projeto de regulamentação da reforma tributária antes do feriado. Já os debates sobre desoneração da folha de setores e de municípios devem ser adiados para a próxima semana. Com dirigentes do Fed mais cautelosos, a expectativa é de que ocorra movimento de alta nas treasuries. Somando isto à ausência de avanço na agenda fiscal no Congresso e possível aceleração do IPCA 15,
esperamos semana mais cautelosa para o mercado local, com desvalorização do Ibovespa, fortalecimento do dólar frente ao real e abertura de curva nos vértices médios e longos. E como tudo isso impacta para a gente na busca pela meta atuarial? Como o colega Lucas Oliveira destacou na semana passada, o BB revisou as projeções para Selic e IPCA. Isto faz com que nossas atenções permaneçam voltadas para a renda fixa. Com as recentes aberturas da curva de juros, índices como IMAB e RFM acabaram sofrendo na marcação ao mercado. Ao mesmo tempo, as taxas mais altas propiciam bons pontos de entrada nessas estratégias. Este mesmo raciocínio se aplica aos fundos de vértice, cujos papéis têm apresentado taxas de mais de 6% ao ano acima da inflação. Pelo lado dos juros básicos, com projeção de menos cortes na Selic, voltamos a ver atratividade imediata para o CDI. E para este índice, gostaríamos de falar sobre uma novidade hoje. Em mais uma parceria com o gestor independente, apresentamos o fundo BB Espelho JGP Institucional Equilíbrio 30 Crédito Privado. A JGP é uma das maiores gestoras independentes em nosso mercado e uma das pioneiras na integração de fatores ESG na análise de investimentos. Por meio do novo fundo, oferecemos toda a expertise da nova parceira aos nossos clientes RPPS. O fundo está enquadrado no artigo 75B. Busca superar o CDI por meio da seleção criteriosa de papéis para compor a carteira. Apesar de ser uma estratégia nova, as simulações realizadas apontaram retornos superiores a 110% do CDI, com uma volatilidade bastante controlada. Neste momento, em que encontramos excesso sobre o CDI nos papéis privados, vemos condições favoráveis para investir no fundo. E aí, ficou interessado nas novidades? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência neste episódio do Momento RPPS. E se tiver sugestões de temas para a gente conversar por aqui, não perde tempo, manda pra gente. Fala com seu gerente de governo ou seu especialista em investimentos do BB. Então é isso, gente. Até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderente às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável análise de no mínimo 12 meses.